Olá, meu amigo, minha amiga. Se você não me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados atualmente, atuo no momento da gravação desse vídeo, certo? Atuo na empresa Eletrobras, certo? E seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesse momento eu vou trazer uma aula introdutória de engenharia de dados, certo? Tentar desmistificar alguns conceitos, tentar falar algo de forma simples, para que mais à frente eu possa aprofundar os demais conceitos, certo? Então não se esquenta. A ideia aqui é também documentar um processo, certo? E é trazer informações e quem sabe esse vídeo chegue a alguém, essa aula chegue a alguém que possa sim estar ajudando através dessas informações. Certo? Então vou fazer aquela aula chata daquele professor chato que traz um slide bonitinho com aplicação e com informações, certo? Para vocês. Então vamos lá. Introdução à engenharia de dados. A engenharia é uma disciplina fundamental na era dos dados. Ela é responsável por projetar, construir e manter estruturas. E as estruturas essas são o quê? São necessárias para coletar, processar e disponibilizar informações. Informações essas que serão valiosas para a tomada de decisão. A área de dados vem em crescimento e junto com o crescimento da área de dados vem o crescimento da área de engenharia de dados, porque não apenas basta ter dados, esses dados têm que ser transformados em formações para que assim a gente possa, não a gente, mas sim os gestores, sim os gerentes, sim os donos, os CEOs e por aí vai, possam tomar decisões e às vezes até mesmo o supervisor, o vendedor, definir estratégias, entre outros. Então, o objetivo aqui é explorar alguns conceitos chaves de forma bem superficial, para aos poucos a gente ir aprofundando, certo? Então, vamos lá. Definição e importância na era dos dados. A gente tem três pontos que é muito importante. O engenheiro de dados ele atua bem forte nesses três pontos, que é o gerenciamento dos dados, os insights valiosos e a escalabilidade. O engenheiro de dados garante a integridade, a segurança e a disponibilização dos dados. Gente, a gente é muito comum a gente vislumbrar um ambiente hoje onde tem vários analistas de dados, certo? Onde alguns vão utilizar ali ferramentas como Power BI, ou o próprio Excel ali, criando alguns gráficos, ou outras ferramentas, tá? Já conheci gente aí que fazia ferramentas, dashboards com Streamlit, no próprio Jupyter ali, no Briefing, entre outras ferramentas, certo? E muitas vezes a gente não tem o tratamento necessário, e geralmente sempre um dos analistas vai ali buscar aprender alguns conhecimentos de engenharia para poder melhorar a qualidade desse dado, a integridade desse dado e a disponibilidade. O cara tá pendado ali no dashboard, numa planilha, alguém vai botar uma letra, essa letra quebra o dashboard, certo? Então, o engenheiro de dados ele é muito necessário, principalmente quando esse ambiente de dados ele vai escalando e vai aumentando, certo? Então, assim, sendo necessário uma maior disponibilidade de dados, uma maior segurança no dado. Hoje aqui no Brasil a gente tem a lei LGPD, certo? Muito importante e você que trabalha com dados conhecer um pouco sobre a lei LGPD. Você não precisa ser especialista, você precisa ter noção, sabe o que é dado sensível, o que é dado pessoal, certo? E assim a gente pode garantir a integridade desse dado, não apenas pela segurança, mas também se esse dado é real, se esse dado é válido, certo? Se esse dado está certo. Com isso, a gente vai permitir o quê? O engenheiro de dados ele vai atuar fazendo o quê? Ele vai atuar fazendo transformações de dados brutos e transformando esses dados brutos em informações relevantes. Isso vai variar muito de organização para organização, certo? Tem organização que o engenheiro de dados ele é responsável por apenas pegar o dado de algum lugar, traduzir esse dado, mudando o nome de colunas, mudando o nome de tabelas para deixar algo mais legível e jogando esse dado no ambiente de análise, certo? Para que os analistas possam ir lá consumir e transformar. Mas também tem ambientes que o engenheiro, que os analistas vão passar as regras de negócio para o engenheiro de dados, o engenheiro já vai transformar, já vai entregar para o analista pré-pronto para ele poder fazer seus dashboards, seus insights, certo? E um ponto muito forte, muito especial para o engenheiro de dados ele tem que trabalhar de uma forma que garanta a escalabilidade do seu projeto, porque o crescimento dos dados é algo que é muito gritante e muito se fala hoje no mercado, e a gente tem que lidar com esse crescimento exponencial dos dados, mantendo a eficiência dos nossos sistemas de dados, certo? E aí a gente precisa entender uma diferença entre ciência de dados, análise de dados e engenharia de dados, certo? São três áreas muito fortes. Tem muitas outras áreas dentro do mundo de dados que o pessoal vai criando aí,
Mas eu acredito que essas 3 áreas são as áreas principais, certo? Assim, são as mais comuns, certo? E são a que eu vou falar aqui, ponto. A primeira área é a ciência de dados. Quando eu comecei a estudar sobre dados, eu comecei a buscar sobre dados, primeiro para resolver problemas do ambiente que eu atuava, certo? E segundo, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu pensei, vou para a linha de ciência, porque, pô, machine learning, aquilo ali brilhou meus olhos, mas quando eu fui para o dia a dia da prática, o que me conquistou de fato foi a engenharia. Mas vamos lá, ciência de dados. Foca em descobrir insights e padrões ocultos nos dados utilizando técnicas de machine learning, análise de estatísticas, entre outras. Já a análise de dados concentra-se em interpretar e comunicar, certo? Os significados dos dados, visando responder a perguntas específicas, certo? Engenharia de dados é responsável por projetar, construir e manter a infraestrutura de dados, garantindo a qualidade, disponibilidade e escalabilidade. Mais uma vez, escalabilidade. É um tema que é muito importante, diferente da minha camisa aqui, Não utilizem o Google Rossi no dia de vocês, porque vai dar problema uma hora ou outra. E eu lhe dou uma certeza, vai dar problema no momento que o cara mais importante da organização estiver precisando daquela informação, isso vai quebrar. Então não seja o cara de usar o Google Rossi. Google Rossi é só para sexta-feira e para piada, tá bom? Papéis e responsabilidades gerais de um engenheiro de dados. Não quer dizer que ele tem todos esses papéis ou que ele só tem esses papéis. Como eu disse, vai depender de organização para organização, estrutura de empresa. Então aqui eu estou trazendo um compilado ali, mais geralzão, mais generalizado, para que possa atender como um todo a área de engenharia, certo? Então, o primeiro é arquitetura, segundo é ETL ou LT, vai depender da situação. O terceiro é qualidade e o quarto é a automação. Geralmente, e aconteceu comigo, certo? Dentro da minha carreira, eu tive que lidar com arquitetura de dados, eu tive que projetar sistemas para processar e armazenar os dados de forma que fosse escalável. Então, minha primeira ferramenta de ETL foi o Pentaho, certo? Onde eu fazia um processo de ETL, para a partir desse processo de ETL, eu poder chegar com esse dado no final para um dashboard, certo? Tem a segunda responsabilidade do engenheiro é o processo de ELT ou de ETL. Qual a diferença entre os dois? ETL, eu extraio o dado, transformo o dado e carrego esse dado em algum local. O ELT, eu pego esse dado, carrego esse dado em algum local e depois eu transformo. Eu acho que hoje em dia o ELT vem sendo bem mais utilizado, principalmente com as clouds aí, certo? Com o crescimento do Data Lake, do Data Lake House, certo? Mas são duas formas aí diferentes, então ele vai implementar processos eficientes de extração, transformação e carregamento de dados. Eu comecei na minha carreira, como eu falei, com Pentaho, produzindo ETL, eu extraí o dado com o Pentaho, transformava esse dado dentro do próprio Pentaho e jogava esse dado em um outro ambiente ali, carregava esse dado em um outro banco, que era um banco de análise, certo? Criando meus DWs da vida, certo? O terceiro é qualidade. Uma das maiores responsabilidades do engenheiro é garantir a qualidade de dados, é garantir a integridade, a consistência e precisão dos dados ao longo de todo o pipeline. Então, isso é uma das funções do engenheiro de dados, certo? E o quarto ponto, muito importante, é a automação, é desenvolver soluções otimizadas e automatizadas para processamento de dados e também para a gestão desses dados, certo? Então ele tem que criar soluções que sejam automatizadas, que todo dia dê menos um ali, que seria todo dia anterior, né? Eu pego o dado todo dia anterior ali que rodou, ou de um em uma hora, ou de 2 em 2 horas, ou de uma semana em uma semana, de mês em mês, tudo vai depender da necessidade, e nem sempre essa necessidade é corrente. Não precisa você correr numa automação real time, se você não usa isso, certo? Se o cara só vai acessar esse dash uma vez por semana, na sexta-feira, para fechar ali o relatório da semana, ou uma vez por mês, certo? Então, esse processo de automação é uma das responsabilidades do engenheiro. Então, para mim, aqui, essas são as 4 principais responsabilidades. Se você tem alguma outra que você acha muito importante também, não deixa de comentar. Se você discorda de alguma coisa, não deixa de discordar. Coloca nos comentários sua discordância também, ou sua outra, o que você acrescentaria aqui, certo? Então vem modelagem de dados, algo muito falado. Aqui eu não vou detalhar tanto sobre esse tema, tá, gente? Eu vou falar assim de forma bem rápida, certo? Mas só para tirar aqui aquela problemática, o engenheiro de dados ele tem que entender bastante sobre modelagem, certo? E a gente tem 3 tipos de modelo de dados, 3 tipos de modelagem de dados.
A gente tem um modelo de dado conceitual, um modelo de dado lógico, um modelo de dado físico. É extremamente importante que o engenheiro de dados ele saiba navegar entre esses três modelos, certo? O modelo conceitual é o modelo mais comum, certo? Sempre que eu vou preparar qualquer processo de engenharia, eu gosto de fazer meus desenhos de como está hoje os dados dos seus ambientes transacionais, ou seja, quais ambientes for, certo? Então, meio que ele faz o quê? Eu vou desenhar em alto nível ali as entidades que seriam as tabelas, certo? E fazer os seus relacionamentos, certo? Dizendo que quais são os atributos e dizendo que isso aqui faz que o cliente, certo? Executa alguma coisa, o cliente realiza uma compra, o vendedor realiza uma venda, são algo assim, algo mais termológico, algo que seja mais alto nível. Como eu falei, eu não vou detalhar tanto que mais à frente eu vou ser, em outro momento eu vou aprofundar mais nesse conceito de modelagem de dados, certo? Aí vem o modelo lógico. O modelo lógico, ele traduz o modelo conceitual em estrutura de dados, geralmente relacionais. Tá? Então, no modelo lógico, eu vou dizer que vai ter a tabela X, a tabela clientes vai ter o campo ID, esse campo ID vai ser um campo inteiro, vai ser um primary key, certo? Vai ter um campo lá, endereço ou ID endereço, e esse ID endereço já vai ser um foreign key, certo? Para uma outra tabela, e assim vai, certo? Já o modelo físico é a implementação do modelo lógico dentro de um banco de dados, dentro de um SGBD, certo? Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu acho que é muito importante esse conceito, certo? Vejo muito pessoal se preocupando com Spark, com DuckDB, com Power BI e não sabe fazer o desenho de uma modelagem de dados. A gente encontra muito sistema por aí, que a gente pode dizer assim, escroto, por não ter um bom desenho de modelo de dados, o que atrapalha muito não só a vida das pessoas e a otimização das pessoas que usam o sistema, e principalmente a vida da galera que vai gerenciar esses dados, vai gerar insights a partir desses dados por um modelo mal feito, certo? Então, esse é um conceito que você deve sim pesquisar, se aprofundar e buscar mais. Quando a gente estuda sobre modelo de dados, um ponto muito importante são as formas normais. Existem inúmeras formas normais, mas as primeiras que você pode pesquisar, aqui eu estou trazendo mais para questão de curiosidade, que mais na frente eu também vou aprofundar sobre esse tema, mas é trazer o quê? Para você entender o que é a primeira forma normal, o que é que ela faz, quais são os conceitos da primeira forma normal, quais são os conceitos da segunda forma normal e da terceira forma normal. Você entendendo esses conceitos, você vai conseguir fazer um bom modelo de dados para o seu sistema, para o seu ambiente, certo? Mas como a gente está falando do ambiente de dados, um conceito muito importante de modelo é a modelagem dimensional. Aqui eu tenho uma foto de um modelo Star Schema. É um modelo muito utilizado dentro do ambiente de dados, embora aos poucos outros tipos também venham se destacando, certo? Basicamente, o modelo Star Schema ele vai dividir suas tabelas em tabelas de fato e tabelas de dimensões, certo? Então, tabelas de fato ela vai conter métricas de desempenho do negócio e tabelas de dimensões ela vai ter contextos dos dados. Então, por exemplo, é normal conter ali o fato venda. Esse fato venda envolve que dimensões? Envolve às vezes a dimensão loja, a dimensão produto, a dimensão vendedores, certo? E a partir disso a gente consegue vincular e fazer gerenciamentos, análises de forma multidimensional, certo? Misturando várias dimensões através de um único fato, certo? E isso é muito aplicado em quê? Em aplicações de Business Intelligence, aplicações de BI. A gente vai levar um fato de dimensão ali para o nosso Power BI para montar nossos dashboards incríveis, certo? Outro modelo que vem crescendo bastante, esse eu gosto, o que eu mais gosto hoje atualmente, é o One Big Table, que a gente faz aquele tabelão com muitas colunas, mas que aquelas colunas são as necessárias para responder todas as perguntas. Então eu gosto muito de atuar com o One Big Table, coloco ali, e se possível, dependendo da quantidade de dados, eu transformo em Star Schema para levar para um dashboard. Mas em geral, eu sempre gosto de utilizar o One Big Table, que eu jogo o tabelão ali para o analista e ele vai ter todas as informações em um único lugar para ele poder fazer o tratamento das suas análises, certo? Lembrando o seguinte, você, analista de Power BI, não use coluna calculada, faça essa transformação anterior. Simples assim. Aquisição e transformação de dados, certo? Aqui é o processo mais comum do engenheiro e esse 2, 3 aí pode ser invertido,
certo? Por quê? Porque o engenheiro ele não vai extrair o dado só de banco. Ele pode extrair o dado do SharePoint, ele pode extrair um dado de uma API, o dado de uma rede social, o dado de uma API interna, o dado de uma API externa, certo? De uma API privada, com paginação. Então, o cara que tem que atuar como engenheiro, ele tem que ter diversos conceitos internalizados nele. Não é só chegar a entender de SQL, entender de Python, ele tem que entender muita coisa. Você vai extrair dado de uma API, você tem que entender um pouco sobre programação, sobre orientação a objetos, sobre linguagem estruturada, para você estruturar o seu código da forma correta, utilizar boas práticas, certo? Então, ó, você vai extrair dados de API, de sensores, de diversas fontes. Nem tudo são flores, galera. Cuidado com a galera dos cursos que vendem que é análise de dados é só plotar um dash com base em Excel. Não é. O mundo de dados é muito além disso e aqui está uma estratificação disso. O engenheiro de dados ele vai lidar com várias fontes, ele vai lidar com integrar essas fontes. Muitas vezes as fontes têm informações totalmente distintas, é muito difícil de integrar, e você vai ter que achar uma solução. Vai pegar a API, que você tem limite de requisições por time, certo? Você tem paginação 1000. Eu já peguei a API com mais de 1000 páginas de paginação, certo? Então, algumas vezes é um processo demorado, certo? O processo de transformação pode ser a segunda ou a terceira etapa, depende se você vai fazer um ELT, um ETL, certo? O processo de transformação, você vai fazer o que? Você vai limpar, enriquecer os dados, você vai tratar os dados, vai aplicar as regras de negócio dentro dos dados, certo? Você vai aplicar uma esteira de qualidade ali para manter a qualidade que é esperada, tá? Para estar no dash esses dados, certo? E assim você vai desenvolver algumas soluções. Essas transformações vão ser com SQL, vão ser com Python. Em alguns momentos podem ser até com o próprio Power Query da vida, certo? Mas tudo é situacional. Não vá achar que você é engenheiro de dados com aplicações de transformação em Power BI, certo? Não, engenharia de dados é muito além disso, tá, gente? Dá para fazer ETL no Power BI, mas não quer dizer que o Power BI é uma ferramenta de ETL, seja ele o Power BI desktop ou Power BI online, você vai usar os fluxos de dados online. Isso não é ferramenta de ETL. Dá para fazer ETL, mas é muito situacional. Você tem que ter uma noção conceitual na hora de utilizar, escolher a ferramenta que você vai utilizar. E aí vem a etapa de carregamento, certo? Você vai armazenar os dados em repositórios como Data Lakes, Data Mart, Data Warehouses, certo? Entre muitos outros. Geralmente, o processo mais comum hoje dentro do meu dia a dia é o quê? É pegar o dado, mapear esses dados nas fontes, quais são as fontes, quais são os dados, jogar esses dados em um outro ambiente, em um Data Lake, certo? E dentro de um Data Lake, eu doto um Data Lake House, certo? Depende muito da situação, do tipo de dado ser estruturado ou não. E dentro do Data Lake, eu começo a aplicar as transformações e recarregá-los em outros ambientes para assim ficar sempre dividindo em camadas, certo? Seja ela a camada bronze, prata, gold ou a camada round, staging, round, refined, trusted. Cada empresa gosta de adotar uma nomenclatura, certo? Arquitetura de dados, também vou falar bem superficialmente, mas tem três termos que vêm se destacando bastante. Eu gostaria de colocar o quarto ou o quinto, certo? Mas tem um Data Lake, que é um repositório centralizado de dados brutos em seu formato original. Aqui a gente não aplica transformação, a gente meio que pega o dado de onde estiver e joga no Data Lake. E esse dado não necessariamente precisa ser um dado tabular, precisa ser um arquivo CSV, um arquivo Parquet. Esse dado pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um XML, que é um dado estruturado, pode ser muitas coisas, certo? Data Warehouse, ele armazena dados estruturados e transformados, otimizados para análise de negócio. Por muito tempo eu utilizei Data Warehouse, tenho meu amorzinho por Data Warehouse, é muito bom e resolve, eu acho que 90% dos problemas das empresas por aí, certo? Data Lake House é um termo que vem crescendo imensamente, certo? É uma camada híbrida que meio que une o conceito de Data Lake com o conceito de Data Warehouse. Mais na frente eu vou falar. Os dois termos que eu gostaria de trazer, que está virando muito modinha, é o Data Mart e o Data Mesh. Pesquisem sobre esses termos, esses 5 termos. Isso vai fazer a diferença para você entender sobre a área, certo? Então, se você tem mais dúvidas sobre a área, pesquise, gente. Não vá só ver esse vídeo, não vá ver só essa aula aqui. Pesquise mais, leia mais. Isso tudo vai trazer ajuda nos conceitos. E a conclusão, os próximos passos.
O objetivo aqui, gente, foi explorar alguns conceitos principais, foi falar um pouquinho das responsabilidades do engenheiro de dados, entender que o engenharia de dados é essencial, certo? Dentro de qualquer organização, principalmente a organização que leva a sério o trabalho com dados, certo? E com esses conhecimentos a gente não está pronto para nada, só está pronto para dar mais passos em direção à carreira de sucesso, buscando evolução, estudando mais. Tudo que você vai fazer para crescer dentro do mercado, existe um preço a ser pago. E o preço é estudar, é comprar livros, é fazer cursos e por aí vai. É ler artigos, ler documentação, certo? Eu já tive muito medo de documentação, algumas eu ainda tenho, outras nem tanto. E assim vai dentro da nossa carreira. Então é isso por hoje. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.